boa noite a todos. O nosso agradecimento sempre pelo convite e que Jesus, nosso Pai, e Deus, nosso Pai, possa nos envolver na sua paz, nas suas bênçãos. Hoje nós gostaríamos de falar um pouquinho a respeito da reencarnação. Essa ideia lógica, consoladora, que nos esclarece sobre os mais variados pontos da nossa existência. E comentar também sobre a importância de uma existência aqui na Terra. Então, antes, nós gostaríamos de definir 3 termos que muitas vezes causam algum tipo de confusão. Quando nós usamos o termo encarnação, nós estamos tratando de uma existência do espírito que é imortal, quando unido ao corpo físico. Reencarnação é o ato de encarnar novamente, tomar um novo corpo físico. E ressurreição é o ato de ressurgir, voltar à vida, só que no mesmo corpo carnal. Segundo a ciência, isso é impossível, porque morto o corpo físico, as moléculas que o compunham, elas se desprendem e vão formar novos seres, plantas, animais, etc. Então, literalmente, o termo ressurreição, ele é muito bem empregado nos casos de letargia e de catalepsia, que são estados orgânicos que aparentam a morte física, porque as funções do corpo elas ficam muito enfraquecidas, a ponto de ser confundido com a morte. Mas esta ainda não ocorreu de fato. No caso de Lázaro, descrito no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, é muito bem empregado esse termo, porque o próprio Cristo afirmou que Lázaro não estava morto, ele apenas dormia. E chegando à porta do sepulcro, usando a sua autoridade moral, a sua força magnética, ordena a ele: Lázaro, vem para fora. E Lázaro, obedecendo, sai do sepulcro. Muitas pessoas acreditam que a ideia da reencarnação, ela surgiu com a doutrina espírita, codificada por Kardec em 1857. Mas na realidade, é lei da natureza, faz parte da natureza. Sem a reencarnação, o espírito, que é o princípio inteligente do universo, ele não poderia evoluir. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual a necessidade da encarnação dos espíritos? E a resposta foi essa: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Ou seja, se Deus impõe, tudo aquilo que é imposto é uma lei. Então, a reencarnação é uma lei para que o princípio inteligente se desenvolva. Porque todos nós fomos criados da mesma maneira, simples e ignorantes, tal qual uma criança quando nasce aqui na Terra. E aí, de existência em existência, o espírito vai adquirindo conhecimento, vai desenvolvendo a sua inteligência, a vontade própria e assim alcançando o seu objetivo. Sem falarmos ainda que Deus, sendo justo, ele não poderia ter criado uns na condição de anjos, enquanto que outros fazendo com que permanecesse na ignorância. Então, é uma lei de Deus. Agora, nós podemos nos perguntar, por que então que o princípio inteligente, o espírito, ele necessita da matéria para se desenvolver? Precisa de um mundo material, precisa de um corpo físico. Na realidade, os mundos materiais, os planetas, são instâncias de aperfeiçoamento e de trabalho, sofrendo as vicissitudes da matéria, ou seja, na luta pela sobrevivência,
diante das doenças, no próprio convívio com o seu semelhante, o princípio inteligente vai desenvolvendo, né, conforme a gente já está dizendo, né, o princípio inteligente, ele vai desenvolvendo a sua inteligência. Um exemplo muito fácil para nós entendermos a necessidade da matéria é com o ato de aprendermos a nadar. Para aprendermos a nadar, nós precisamos do elemento próprio, que no caso é a água. Por mais que alguém nos dê aulas teóricas, como se aprende a nadar, ou seja, primeiro se movimenta um braço, depois a perna, quando acontece a respiração e assim por diante, nós somente aprendemos quando mergulhamos na água. Quando experimentamos os perigos que ela oferece, quando sabemos nos comportar realmente dentro dela. Então, muitos vultos na história aprovavam a ideia da reencarnação, eram reencarnacionistas, lembravam-se inclusive das suas vidas anteriores, como foi o caso de Pitágoras, Sócrates, Buda, Zoroastro na Pérsia e assim por diante. Também muitas civilizações, algumas já desaparecidas, também eram reencarnacionistas. Os druidas, os celtas, nós temos hoje o hinduísmo, os egípcios, povos no Alasca, povos na África e assim por diante. Se nós buscarmos no Velho Testamento, nós também vamos encontrar lá algumas passagens que testificam essa ideia. Por exemplo, no livro de Jeremias, né, do profeta Jeremias, que viveu mais ou menos 640 anos antes de Cristo. Ele dizia assim, segundo ele, Deus falando com ele, né? Mas nós sabemos que isso é impossível. Provavelmente algum mentor espiritual falando com ele, dizendo-lhe assim, antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, ou seja, da mãe, te santifiquei. Ou seja, se ele já existia antes, se ele já era conhecido, se ele nasceu, ele reencarnou. Em Jeremias, em Malaquias, outro profeta, que viveu mais ou menos 430 anos antes de Cristo, ele já assinalava a volta de Elias, dizendo, eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Então Elias já tinha a sua volta programada. Mas nós, espíritas cristãos, nos detemos mais no Novo Testamento, que contém os ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo, que são um roteiro, né? Um roteiro seguro para a nossa evolução espiritual. E ali nós também encontramos algumas passagens que falam da reencarnação. Porque o povo judeu, ele acreditava, mas eles não tinham uma ideia muito exata do processo. Tanto que eles usavam o termo ressurreição. Nós vemos, por exemplo, na transfiguração de Jesus no Monte Tabor, quando ele, acompanhado por 3 de seus discípulos, Pedro, João e Tiago, foram até o Monte Tabor, e ali então eles viram, né, Jesus iluminado, conversando com outras 2 entidades, Moisés e Elias. E depois Jesus, esclarecendo seus discípulos, lhes diz, é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram, e o trataram como quiseram. E eles então entenderam que Jesus falava de João Batista, que João Batista era Elias reencarnado. Conversando com Nicodemos, que era um senador judeu, Nicodemos não entendia como nós podemos alcançar o reino de Deus.
E Jesus então lhe pergunta: és mestre em Israel e desconheces isso? Pois eu vos digo, que se o homem não nascer da água e do Espírito, ele não entrará no reino de Deus. Ou seja, a necessidade de reencarnarmos inúmeras vezes, a necessidade de nos transformarmos interiormente para podermos alcançar o reino de Deus, que é um estado íntimo de evolução, de sentimento apurado. Agora, se a ideia da reencarnação atravessou o tempo, muitas pessoas já nos falaram a respeito dela. Por que é que muitos países ainda não a concebem? Por que é que muitas pessoas têm uma dificuldade enorme de entenderem essa lógica? Segundo alguns historiadores romanos, a ideia da reencarnação foi suprimida durante o governo do imperador Justiniano, durante um concílio que aconteceu na cidade de Constantinopla no ano de 553. E isso porque o imperador, ele manipulou as pessoas ali que faziam parte do concílio para que essa ideia fosse suprimida, a pedido da sua esposa, que manipulava, segundo os historiadores, bastante o governo. Antes dela se casar, ela havia sido cortesã. E para apagar aquele passado que a envergonhava, ela mandou exterminar 500 colegas de trabalho. E depois, para não sofrer as consequências desse ato cruel numa outra existência, ela acreditou que eliminando a ideia, ela estaria livre dessas consequências. Como se algum de nós pudéssemos impedir uma lei que é divina. O homem pode sim embaraçar, como nós vemos também na questão 781 do Livro dos Espíritos. Pode embaraçar, pode paralisar, mas impedir a marcha do progresso, isso jamais. Nós temos, vamos assim dizer, muitas pessoas, muitos cientistas que pesquisam essa ideia. Até hoje, segundo um artigo que nós lemos na revista Época, ninguém conseguiu contrariar, encontrar algum fato concreto, racional, que negasse a reencarnação. Nós tivemos aqui no Brasil o Dr. Hernani Guimarães de Andrade, que foi diretor do Instituto de Psicobiofísicas na cidade de Bauru, já desencarnado. Ele pesquisou, catalogou vários casos. Temos o Dr. Banerjee na Índia, o Dr. Stevenson no Canadá, que era um psiquiatra desencarnado em 2007. O Dr. Stevenson, ele tem centenas de casos catalogados. E ele procurava, para suas investigações, principalmente crianças entre 2 e 4 anos, que não tinham ainda, que não tiveram um convívio maior com as pessoas, que não sofreram a influência do meio. E para suas pesquisas, ele buscava as ideias inatas, as genialidades, os sonhos recorrentes, antipatias e simpatias, não somente por pessoas, mas também por lugares, por coisas, as marcas de nascença e assim por diante. Mas nós espíritas, que estudamos o espiritismo, a codificação de Kardec, a própria lógica já nos diz, conforme já mencionamos, que o princípio inteligente não poderia se desenvolver de outra maneira que não fosse de existência em existência. E a esse respeito, nós podemos inclusive usar a mesma frase que Humberto de Campos usou no prefácio do livro Boa Nova: eu não mais cogito de crer, porque eu sei. Então nós temos
plena convicção a esse respeito. A própria razão, né, nos fala que não poderia ser de outra maneira. Sem falarmos que na ideia da reencarnação está contida o princípio da justiça divina com que Deus governa todo o universo, que Jesus nos resumiu numa única frase: a cada um será dado conforme as suas obras. Então, somente com essa explicação muito clara, muito racional, é que nós conseguimos entender o porquê das nossas dores, as diferenças que encontramos nos caminhos da terra. E no a cada um, segundo as suas obras, está incutida uma outra lei de Deus, que é a lei de causa e efeito. Ou seja, colheremos sempre de acordo com a nossa semeadura, tanto no que diz respeito ao bem, quanto no que diz respeito ao mal. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, no item causas das aflições, Kardec nos explica ali que a origem dos nossos sofrimentos aqui na Terra se derivam de duas fontes. Uma reside na vida presente, a outra na vida passada, em vidas passadas. Então hoje, na nossa atual existência, muitas vezes nós sofremos pela maneira como estamos conduzindo a nossa vida. Criamos dificuldades, sofrimentos pelos nossos excessos, pelos nossos abusos, pela nossa imprevidência, pela nossa imprudência. Toda vez que ao analisarmos um fato que esteja ocorrendo conosco, pudermos afirmar diante dele: se eu não tivesse feito isso ou deixado de fazer aquilo, hoje eu não estaria em semelhante situação, são dificuldades que nós estamos criando agora, na nossa atual existência. E existem aqueles outros sofrimentos, aquelas outras provas, que ao analisá-las, nós vemos que não fizemos nada para contribuir para com elas. São aqueles sofrimentos cujas raízes estão plantados lá no passado e vemos refletidos hoje na nossa existência atual. Então nós podemos citar aqui as doenças de nascença, a perda de um ente querido, que era o arrimo de uma família, os reveses da fortuna que nós não tivemos como evitar. Agora, nem todos os nossos sofrimentos, as nossas provas, são criações, vamos assim dizer, que plantamos no passado. Muitas vezes, o espírito, antes de reencarnar, ele pede um determinado gênero de provas para poder se fortalecer espiritualmente, para poder firmar certos valores. Então nós vemos, né, que na ideia da reencarnação, nós temos assim, aquela ideia consoladora, que nos auxilia a ter resignação diante das nossas provas, diante das nossas dificuldades, que nos permite ter esperanças numa vida melhor, porque nós não estamos condenados ao pecado eterno, ao sofrimento eterno, como fomos induzidos a crer durante tanto tempo. Deus, que é amor e misericórdia, Ele permite que nós voltemos ao palco das lutas terrestres tantas vezes quantas forem necessárias, para que possamos dessa forma aprender, ressarcir as dívidas do passado, ganhar experiências, ficando assim em paz, não somente com as nossas consciências, mas também com a lei, com a sua lei, que é de amor. Então, o que nós precisamos nos conscientizar sempre é que nós mesmos somos os criadores dos nossos infortúnios.
nós mesmos criamos os nossos sofrimentos aqui na terra pelo mau uso que fizemos da nossa liberdade, pelo mau uso, né, pelas nossas transgressões às leis de Deus. E quando nós colhemos aquilo que semeamos, não significa que Deus está nos castigando, mas significa que Deus está nos educando. Francisco Cândido Xavier nos dizia assim: todo sofrimento é indício de cura. Então é dessa forma que nós precisamos aprender a enxergar as nossas provas, as nossas dores, as nossas dificuldades. O irmão X, no livro Pontos e Contos, ele nos relata a história de um espírito muito evoluído chamado Aurora, que nos ilustra perfeitamente a importância de uma existência difícil aqui na Terra. Ele nos fala que certa vez ele estava numa determinada região espiritual e o grupo recebeu a visita de uma nobre senhora, né, já desencarnada, é claro, chamada Aurora. E ela se fazia presente, envolvida por um halo de luz muito sublime. E segundo lhe informaram, ela trabalhava durante longos períodos nas zonas inferiores da Terra. Permanecia ali de maneira heróica, suportando o peso da atmosfera densa e escura, ao contrário de muitas entidades evoluídas. Quando ela terminou a sua locução, ela foi envolvida ali por aqueles espíritos e um deles lhe perguntou qual o motivo, por que ela escolhera trabalhar numa região tão difícil. E sem nenhuma afetação, ela lhes explicou, né, lhes respondeu que num impulso espontâneo da sua própria consciência, dedicou 50 anos de trabalho naquelas regiões e não se envergonhava de lhes contar o motivo. E passou então a lhes narrar a sua história. Ela lhes disse que pertencera às piores classes de mulheres que já pisaram no planeta. Que o ciúme, o egoísmo e a vaidade eram o trio cruel que a acompanhou durante milênios. Que somente para conseguir vencer os ciúmes, ela contou com a oportunidade de 9 existências sucessivas, mas não obteve nenhum resultado. Para combater o egoísmo e a vaidade, contou com outras tantas oportunidades, mas falhou de maneira irremediável. Envenenava o marido através do ciúme, destruiu o lar através do egoísmo, perdia os filhos através da vaidade. E o tempo foi passando. Todos aqueles companheiros de existências que foram seus filhos, seus pais, o marido, né, amigo de muitas existências, foram se distanciando, conduzidos para regiões mais evoluídas pelos méritos adquiridos. Quando ela se viu totalmente sozinha, ela caiu em profundo desânimo e permaneceu estacionada numa região dessas durante muito tempo. Até que um dia ela foi visitada por uma nobre emissária do bem, que lhe contou também a sua história, que disse que, tal como ela, também havia sido vítima desse trio nefasto, mas que conseguira a sua libertação espiritual se candidatando à maternidade sofredora aqui na Terra, numa existência de 70 anos, e a convidou a fazer o mesmo. De início, ela relutou, mas depois ela pensou, afinal de contas, o que significavam 70 anos para adquirir, né, uma aquisição que lhe escapara durante milênios? E foi assim que
que entre o medo e a ansiedade ela reencarnou. Reencarnou em condições muito precárias. Logo cedo ela percebeu que o seu corpo físico estava em desacordo com o seu mundo íntimo. Ficou órfã muito cedo e foi obrigada a desposar um homem terrivelmente disforme, companheiro de quedas de outras existências, que lhe impôs 4 filhos desventurados. Logo após o nascimento do último deles, o seu infeliz esposo veio a desencarnar, oferecendo a ela, deixando para ela apenas miséria e viuvez irremediáveis. Ela tentou o trabalho digno, mas a condição dos filhos não lhe permitiu. Um era cego, o outro leproso e 2 aleijados. Muita vez a vaidade lhe inclinou à prostituição, mas o instinto de mãe não lhe separava dos filhinhos, e todas as pessoas a evitavam com manifesta repugnação. O egoísmo também veio visitá-la, sugerindo que os enjeitasse, mas a maternidade sofredora lhe auxiliava no dever de combate ao coração. O ciúme também veio visitá-la, sugerindo-lhe a ideia do crime, sugerindo-lhe a ideia do desespero, principalmente quando ela via criancinhas afortunadas, mas o beijo das suas pobres crianças não a deixavam abandoná-las, convidando-a à caridade pública, ao entendimento e à humildade. Nunca teve pouso certo, como também nunca contou com parentes que auxiliasse. Vagueou mendigando, sempre acompanhada pelos filhos que se tornaram adultos cheios de necessidades. Experimentou sede, fome, aflições, enfermidades, privações, mas sempre junto dos filhinhos. Ambos os aleijados partiram mais cedo. Depois foi a vez do leproso. E o que não enxergava a acompanhou por mais de 40 anos aqui na terra. Quando ela completou 70 anos, a morte veio encontrá-la completamente modificada. E ela diz então que aí ela pôde entoar o seu cântico de vitórias. E terminou a narrativa dizendo-lhes que era tão grande a sua noção de vitória espiritual, que se ela rastejasse nas trevas por milênios, a fim de servir os corações que estacionam por lá, ainda assim ela não poderia lhes pagar o que ficou a dever para eles naquela existência. Pois uma existência de 70 anos de sofrimentos fizeram-na aprender o que milênios de aprendizado pacífico não lhes foi possível ensinar. Então, por essa razão, é que nós precisamos aprender a abençoar, agradecer as nossas dificuldades aqui na Terra. Nós agradecemos muitas vezes com uma facilidade muito grande as alegrias, aquilo que nós temos a mais do que os nossos semelhantes. Agradecemos o lar, a saúde, a condição financeira, mas dificilmente nós agradecemos uma doença, uma prova áspera, uma dificuldade muito grande. Nós não podemos nos esquecer nunca que as nossas dores são as nossas luzes. Deus, Ele nunca se engana. Nós é que ainda não despertamos para o mecanismo das suas leis. Muitas vezes, nós lamentamos, acusamos Deus de injusto, quando acontece alguma coisa, por exemplo, uma doença, com um ente querido nosso, que nós gostamos muito.
De outras vezes, nós nos colocamos contra Deus, acreditando que a nossa existência não tem uma finalidade útil aqui na terra, que melhor seria que nós nem existíssemos. De outras vezes, nos nossos momentos de revolta, nós afirmamos que não pedimos para nascer. E na realidade, muitas vezes, nós não pedimos para nascer. Nós imploramos uma oportunidade bendita aqui na terra, para podermos esquecer os males do passado, cansados de viver, vamos assim dizer, dentro dos nossos erros, como vimos no caso de Diana. Então nós nos comportamos assim porque nós desconhecemos o que está por detrás de cada existência, de cada prova, de cada dificuldade. Então Deus nunca se engana. Nós é que precisamos aprender a confiar mais nele, confiar nele e prosseguir sempre para frente, com a certeza de que ele está nos oferecendo o melhor. Tem uma mensagem de Emmanuel que diz assim, ela se chama Perto de Nós. Ama o lugar que a divina providência te situa. Distribui simpatia e bondade para com todos aqueles que te desfrutam a convivência. Aproveita as tuas oportunidades de trabalho. Na terra, chega sempre um instante no qual reconhecemos que os afetos mais queridos e as situações mais valiosas estiveram sempre perto de nós. E os benfeitores ainda nos dizem que uma existência aqui na terra não passa de 1 hora na eternidade. Então, o que significa 1 hora para nós que somos espíritos imortais? Então, daí a oportunidade de aproveitarmos da melhor forma possível a nossa existência aqui na terra, sem nos revoltarmos, sem nos entregarmos ao desespero, confiantes, de que Deus é nosso Pai, nos ama e quer o melhor para cada um de nós. 3 frases para refletirmos a respeito do assunto que nós comentamos hoje. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Esta é a lei. A outra de nosso Senhor Jesus Cristo, que já mencionamos. A cada um será dado conforme as suas obras. Uma advertência para que possamos sempre procurar plantar o melhor à nossa volta. E isso muitas vezes à custa de lágrimas. A outra de André Luiz. O bem que fizermos é nosso advogado em qualquer parte do universo. E Maria Dolores, nos falando a esse respeito, nos mostrando a importância de plantarmos o bem para as nossas futuras encarnações, para podermos colher o bem, ela nos conta que o jovem milionário Adamastor Macário, rapaz rude e violento, derramando alegria, sentia-se feliz no seu mais belo dia, pois era o dia do seu casamento. No palácio rural da sua habitação, tudo era festa em ascensão. Pela manhã, porém, ele recebe à porta uma pobre viúva, a carregar nos braços um filhinho de meses, portador de moléstia fulminante. Sentindo a morte a lhe rondar os passos, dirige-se a Macário e roga suplicante: socorre-nos, Senhor, salve o meu filho, pague-lhe um tratamento. E rematou com lágrimas na voz: por amor a Jesus, tenha pena de nós. Com surpresa geral, Adamastor não se fez rude como de outras vezes. Fitou o pequenino compadecidamente, depois recomendou a um antigo empregado:
Leve a criança ao médico. Ação pronta. Em seguida, busque a farmácia com presteza. Seja o gasto que for, qualquer despesa, corre por minha conta. A viúva, andrajosa e enternecida, agradeceu a caridade qual se estivesse recebendo no filho em tenra idade, plena renovação da própria vida. Adamastor, porém, mesmo casado, continuou brutalizado e um modelo completo de avareza. Recolhia ele próprio as migalhas que sobrassem da mesa após cada refeição para fazer negócios às escondidas. E ei-lo dia a dia a repetir fremente, na mais estranha desesperação: dinheiro sim, beneficência não. Nada me peçam que não dou vintém, não dou nem mesmo um pão à fome de ninguém. E o tempo foi passando. Pedisse quem pedisse, a resposta era não. Toda aquela secura parecia loucura em vez de sovinice. Talvez decepcionada, alma triste e vazia com as atitudes do marido avaro, breve morreu a esposa em desamparo, sem deixar-lhe um só filho, a casa enorme e fria. Mais tempo decorreu, e Macário, sem qualquer companheiro, só queria dinheiro e mais dinheiro. Até que um dia a morte veio visitá-lo. Adamastor velhinho, num lance do caminho, caíra do cavalo. Fora pisoteado, e ante as perdas de sangue, gritava agonizante entre as pedras de um mangue: eu não quero morrer, eu não quero morrer. Mas a morte por si não queria saber se ele queria ou não, e assim agiu na hora. Desencarnado agora, o antigo milionário sente-se louco, aflito e solitário sob o fardo das lágrimas que leva. Só pensava em dinheiro e via-se nas trevas. Era um mendigo apenas que somente trazia a lembrança vazia de moedas terrenas. Cego, desesperado, atônito, sozinho, fez-se triste fantasma errando no caminho. Até que um dia, após largo tempo em profunda cegueira, sentiu algo a lhe buscar os íntimos refolhos, uma luz que lhe dava outra luz para os olhos. Fitou espantado em derredor e notou que uma velhinha orava junto dele, quase que lado a lado, e ouviu-a murmurar em voz segura e mansa, como se lhe trouxesse a bênção da esperança: rogo, Deus de bondade, ao teu infinito amor, concede a paz do céu a seu Adamastor. Ele foi para nós de uma bondade rara. Não te esqueça, Senhor, que um dia ele salvou o filho que me ampara. Abençoa, meu Deus, quem foi em nossa casa o grande benfeitor. O antigo milionário, sob um clarão divino, recordou a chorar o passado momento em que ajudara a um pequenino no dia justo do seu casamento. Banhado em nova luz, ele gritou: por quê? Por que, Jesus? Não dei tudo o que tinha e tudo quanto quis para ser agora mais feliz? Era tarde, porém. Precisava voltar, renascer sobre a terra para aprender a compreender, a servir e amar. Nesse instante, contudo, retratava na face, embora atarantado, ansioso e mudo, o júbilo de quem se libertasse das algemas de longo cativeiro, pois percebia, enfim, que acima do dinheiro mostrava mais poder e muito mais valor a lembrança de um bem numa prece de amor. Então, que Jesus nos auxilie nesse caminho, na nossa vida aqui na terra. Muito obrigada.